Bem-vindos a mais uma aventura incrível aqui no canal. Hoje vamos mergulhar em uma história que parece tirada de um filme de Hollywood, mas é 100% real. É uma cidade inteira construída pelo magnata Henry Ford, o rei dos automóveis, bem no coração da Amazônia brasileira. Essa cidade acabou virando uma cidade fantasma. Isso mesmo, uma cidade abandonada, perdida no meio da selva. Ela tem segredos, mistérios e uma dose de loucura empresarial que você precisa conhecer. Então pega o café, se ajeita na cadeira e vem comigo descobrir a saga de Fordlândia. É a cidade que tentou ser um pedaço dos Estados Unidos no Brasil, mas acabou engolida pela floresta. Preparados? Vamos lá. O sonho maluco de Henry Ford, imagine a cena. Estamos nos anos 1920. O mundo está vivendo a febre dos automóveis. Henry Ford, o gênio por trás da Ford Motor Company, está no topo. Ele revolucionou a indústria com a linha de produção em massa. Isso tornou os carros acessíveis para milhões de pessoas. Mas havia um problema. A borracha essencial para os pneus dos carros era controlada por plantações na Ásia, e os preços estavam nas alturas. Ford, que não era de aceitar depender de outros, teve uma ideia que parecia genial na época. Por que não criar minha própria plantação de borracha? E melhor ainda, por que não construir uma cidade inteira para isso? Sim, ele não queria só uma fazenda, mas uma cidade americana perfeita. Ela teria casinhas brancas, gramados bem aparados e até sorveterias. Tudo isso no meio da Amazônia. Fordlândia nasceu dessa visão megalomaníaca. Em 1928, Henry Ford comprou uma área gigantesca no Pará, às margens do rio Tapajós, equivalente a quase 15 mil quilômetros quadrados. Essa área é maior que muitos países. A missão: transformar a selva bruta em uma utopia industrial, produzindo borracha para os pneus dos seus carros. E de quebra, construir uma cidade modelo que refletisse os valores americanos. Parece perfeito, né? Mas spoiler, essa ideia foi um desastre épico. E você vai entender por quê. Chegando em Fordlândia, um pedacinho dos Estados Unidos da América na selva, quando os primeiros trabalhadores chegaram a Fordlândia, o que eles encontraram foi uma selva densa, quente e cheia de desafios. Ford enviou engenheiros, capatazes e até famílias americanas para construir essa cidade dos sonhos. As imagens da época são impressionantes. Elas mostram casinhas estilo subúrbio americano, com cercas brancas, uma escola, um hospital, uma igreja e até um campo de golfe. Tudo isso no meio da Amazônia, onde o calor é sufocante. Os mosquitos são implacáveis, e a floresta parece ter vida própria. A ideia era simples: plantar seringueiras, extrair látex e transformar Fordlândia na maior produtora de borracha do mundo. Mas havia um detalhe: Ford queria que a cidade fosse uma réplica dos Estados Unidos. Ele impôs regras rígidas, como proibir álcool. Ele também obrigou os trabalhadores a comerem comida americana, menos tipo hambúrguer e purê de batatas, e até a dançar músicas country em festas organizadas pela empresa. Imagina só: trabalhadores brasileiros, acostumados com feijão, arroz e samba, sendo forçados a comer sanduíches e dançar quadrilha americana. Não é surpresa que as coisas começaram a dar errado. O choque cultural. Quando a selva responde, aqui começa o primeiro grande problema de Fordlândia: o choque cultural. Henry Ford, que nunca pisou na Amazônia, achava que podia impor o American Way of Life sem considerar a realidade local. Os trabalhadores brasileiros, muitos vindos de comunidades ribeirinhas, não entendiam por que tinham que seguir regras tão estranhas. Comer comida americana, sem chance. Proibir cachaça. Isso era praticamente uma ofensa. E dançar música country, nem pensar. A tensão foi crescendo e os trabalhadores começaram a se revoltar. Em 1930, aconteceu o que ficou conhecido como a Revolta da Cantina. Os trabalhadores, cansados da comida insonsa e das regras opressivas, se rebelaram. Eles destruíram a cantina, jogaram mesas e cadeiras no rio e fizeram os gerentes americanos correrem para se esconder. A revolta só foi controlada com a chegada de soldados. Mas esse foi o primeiro sinal de que Fordlândia não seria a utopia que Henry Ford imaginava. E acredite, os problemas estavam só começando. A selva contra-ataca. Além do choque cultural, a própria Amazônia parecia estar contra o projeto. Ford contratou especialistas que, pasmem, não entendiam nada de seringueiras ou do ecossistema amazônico. Eles plantaram as árvores de forma errada, bem juntinhas, como se fosse uma plantação de trigo nos Estados Unidos. Só que na Amazônia isso foi um convite para pragas e doenças. Uma praga chamada ferrugem da folha devastou as seringueiras. A produção de borracha, que era o coração do projeto, virou um fiasco. O clima também não ajudava. O calor úmido, as chuvas constantes e os insetos tornavam o trabalho insuportável. Os trabalhadores americanos, que não estavam acostumados com a selva, começaram a adoecer. Malária, febre amarela e outras doenças tropicais eram comuns. Muitos desistiram e voltaram para os Estados Unidos. Enquanto isso,
Os brasileiros continuavam enfrentando condições difíceis e salários baixos. Fordlândia estava virando um pesadelo logístico. A cidade dos sonhos vira cidade fantasma com o passar dos anos. Ficou claro que Fordlândia era um fracasso. A produção de borracha nunca decolou. E a cidade, que deveria ser uma vitrine do progresso, começou a se deteriorar. As casinhas brancas foram tomadas pelo mofo. As ruas viraram lamaçais. O hospital, que era para ser de ponta, mal dava conta das doenças. Em 1934, Ford tentou consertar o desastre, criando outra cidade chamada Belterra, a alguns quilômetros dali. Mas, adivinha, Belterra também não deu certo. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a borracha sintética produzida em laboratórios tornou a borracha natural menos importante. Fordlândia perdeu qualquer chance de ser lucrativa. Em 1945, a Ford Motor Company vendeu a cidade de volta ao governo brasileiro por uma fração do que investiu. Dizem que foram gastos mais de 20 milhões de dólares, uma fortuna na época. A cidade foi abandonada. E a selva, como sempre, começou a reclamar o que era dela. Fordlândia hoje, num lugar congelado no tempo hoje, Fordlândia é uma verdadeira cápsula do tempo. As ruínas da cidade ainda estão lá, escondidas no meio da Amazônia. As casinhas americanas, agora tomadas pela vegetação, parecem cenários de filme de terror. A torre d'água, que era o símbolo da cidade, ainda está de pé, enferrujada, mas imponente. O hospital, a escola e até o cinema estão lá, em pedaços. É como se a selva quisesse lembrar a todos quem manda naquele pedaço. Mas nem tudo é abandono. Algumas famílias ainda vivem em Fordlândia, mantendo a cidade viva, mesmo que de forma precária. Eles contam histórias de como a cidade já foi vibrante, com luz elétrica, água encanada e até um campo de golfe. Essas eram coisas raras na Amazônia dos anos 1930. Para os visitantes, Fordlândia é uma mistura de fascínio e melancolia. É um lugar onde o sonho de um homem poderoso foi derrotado pela força da natureza e pela realidade cultural. O legado de Fordlândia. Uma lição de arrogância. A história de Fordlândia é mais do que uma curiosidade histórica. É uma lição sobre o que acontece quando a arrogância empresarial ignora a cultura local e a natureza. Henry Ford, com todo o seu dinheiro e poder, achou que poderia dominar a Amazônia como dominou a indústria automotiva. Mas a selva tinha outros planos. Fordlândia nos lembra que não se pode impor um sonho sem entender o lugar onde ele será construído. Além disso, a cidade é um símbolo de como projetos grandiosos podem dar errado quando não há planejamento adequado. Ford nunca visitou Fordlândia, e seus gerentes tomaram decisões baseadas em suposições, não em conhecimento. O resultado? Um fracasso que custou milhões e deixou uma cidade fantasma como testemunha. Por que você precisa conhecer Fordlândia? Se você gosta de histórias de mistério, de lugares abandonados ou de lições históricas, Fordlândia é um prato cheio. É uma mistura de ambição desmedida, choque cultural e a força implacável da natureza. Caminhar por Fordlândia hoje é como entrar em um portal para o passado. Cada ruína conta uma história. E mais do que isso, é uma chance de refletir sobre como o ser humano tenta, muitas vezes em vão, controlar o mundo ao seu redor. E aí, o que achou dessa história? Fordlândia é ou não é uma das coisas mais loucas que você já ouviu? Deixa nos comentários o que você faria se fosse Henry Ford. Insistiria no sonho ou desistiria da Amazônia? E claro, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem mais uma aventura incrível esperando por você no canal. E ela está aparecendo na tela agora mesmo. Clique e vem comigo descobrir mais histórias que vão te deixar de queixo caído. Até a próxima, galera!